RCP Notícias. Em Cabo Verde já são 7 horas, é tempo então para as notícias. No primeiro jornal, como sempre, a abrir os destaques com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Bom dia. A Convenção sobre os Direitos da Criança faz hoje 35 anos, ratificada por Cabo Verde em novembro de 1991. Sessão plenária da Assembleia Nacional começa hoje. PICV vai avançar com a proposta de aumento generalizado de salário de 3%, a UCID um pouco mais, 5%. Maior nível de concorrência entre os bancos comerciais pode ser um fator para uma redução mais acentuada das taxas de juro. Sugestão do economista Paulino Dias, que apresenta hoje em São Vicente o relatório do estudo Cabo Verde, a banca em revista 2024. O Instituto Nacional de Saúde Pública forma 36 jovens voluntários de diversos bairros da capital para agirem como agentes de saúde pública no combate à dengue. Presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva entrega o martelo de G20 ao homólogo sul-africano. São notícias para conferir já de seguida na edição do Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia, gratos pela sua preferência. A Embaixada norte-americana na Ucrânia está encerrada perante uma ameaça de ataque aéreo significativo. A Embaixada apela ainda aos cidadãos norte-americanos a estarem prontos para procurarem abrigo. O aviso está a circular nas redes sociais no X. O governo norte-americano emitiu um alerta de segurança para um potencial ataque aéreo significativo e informou que a embaixada vai estar encerrada. Recomenda aos cidadãos norte-americanos que estejam preparados para procurar abrigo. Na página da embaixada na internet, uma nota informa que o encerramento se deve a uma questão de prudência e repete-se o pedido para que os cidadãos norte-americanos se preparem para procurar abrigo. O aviso da embaixada acontece um dia depois da Rússia ter confirmado que as forças de Kiev já começaram a usar os mísseis de longo alcance ATACMS para atacar dentro do território russo no milésimo dia de guerra, depois de terem obtido autorização da administração de Joe Biden. A Convenção sobre os Direitos da Criança faz hoje 35 anos. Em vigor desde 1990, a Convenção é ratificada por Cabo Verde em novembro de 1991. A efeméride está a ser celebrada no mundo inteiro com o lema Vozes do Amanhã, e há países, como é o caso do Brasil, em que a entrada em vigor da Convenção sobre os Direitos da Criança é lembrada com uma sessão especial do Senado. Hoje, a Acrides promove uma roda de conversa com alunos do 7º ao 9º ano de escolaridade de várias escolas da Ilha de Santiago. O local escolhido é a Sala de Leitura da Biblioteca Nacional, onde tem lugar o Parlamento Infanto-Juvenil. A presidente do ICA avalia de forma positiva a aplicação em Cabo Verde da Convenção dos Direitos das Crianças. Apesar dos progressos, Zaida Freitas elenca os maus tratos, os abusos e a violência contra crianças, Dina Almeida, como as principais práticas que precisam ser erradicadas da sociedade. A Convenção sobre os Direitos da Criança, explica Zaida Freitas, é um instrumento que convida os Estados a ajustarem a sua legislação e a criarem medidas e políticas para a implementação efetiva dos princípios previstos. A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criou-se um conjunto de instrumentos, naturalmente convenções específicas dirigidas a grupos que de alguma forma poderão estar mais facilmente numa situação de vulnerabilidade, e as crianças, elas não são vulneráveis, mas
mas elas podem ser, tendo em conta as fases de desenvolvimento por que passam, podem estar mais facilmente sujeitas a situações de vulnerabilidade, pelo que ter um instrumento desta natureza que protege especificamente os seus direitos é de extrema importância. A Convenção, ratificada por Cabo Verde, representa um marco histórico na luta pelos direitos das crianças, tendo o país registrado avanços significativos na sua implementação, pelo que o momento remete a uma reflexão desta feita positiva. Este é um momento da avaliação, este é um momento também de nós refletirmos acerca dos níveis da implementação, sobretudo das recomendações que têm sido feitas ao Estado de Cabo Verde relativamente tanto à Convenção dos Direitos da Criança. A avaliação é positiva, Cabo Verde realmente é considerado um país que efetivamente tem evitado esforços para implementar os princípios da Convenção. Entretanto, ressalta, há desafios a serem ultrapassados. Por exemplo, nós ainda não conseguimos erradicar os maus tratos, nós ainda não conseguimos erradicar a violência contra as crianças, não conseguimos erradicar o abuso e a violência sexual. Portanto, ainda temos práticas que têm consequências graves nas vidas das nossas crianças e adolescentes e, portanto, nós não podemos estar satisfeitos. Estamos a trabalhar para melhorar e ouvir as crianças é extremamente importante, porque são elas que vivem estas situações na pele, são elas que lidam diretamente com colegas que já passaram por situações variadas de maus tratos e de violência, e ouvir a sua voz e representarem todos os que não conseguem estar aqui, dizer que este Parlamento é um Parlamento inclusivo. Trouxemos também crianças com necessidades educativas especiais, crianças com deficiência, para que efetivamente todos tenham esta oportunidade de trazer a sua voz, para que os setores responsáveis também aqui assumam a sua responsabilidade. 20 de novembro, 35 anos da Convenção dos Direitos da Criança. Paralelamente, acontece mais um Parlamento infanto-juvenil com representação de jovens de todos os municípios do país. A Unicef acaba de lançar o relatório Situação Mundial da Infância 2024, o futuro da infância num mundo em mudança. O estudo enfatiza a influência de mega tendências como alterações demográficas, crises climáticas e ambiental e avanços tecnológicos. O relatório alerta que deve ocorrer as crises que se acentuam, a situação deve ocorrer a menos que sejam adotadas medidas concretas e urgentes para proteger o futuro das crianças a nível global. A Unicef recorda que mais de 1 milhão de crianças, ou quase metade de todo o mundo, vivem sob grande ameaça de perigo climático e ambiental. Na faixa dos menores de 5 anos estão concentradas 88% das doenças provocadas pelas alterações climáticas. Em 2050, a população mundial deverá atingir quase 8 bilhões de pessoas, sendo que a proporção deverá crescer para cerca de 7 bilhões para o mesmo ano. Prevê-se que o total de crianças se mantenha em 1 bilhão e 700 mil crianças no mundo. As projeções apontam para a persistência do aumento na expectativa de vida à nascença e os progressos no acesso das crianças à educação nos últimos 10 anos. A sessão plenária da Assembleia Nacional começa hoje. 2 pontos em agenda: a aprovação na especialidade do Orçamento do Estado e do privativo do Parlamento para 2025. A oposição, ao contrário do Governo, pretende aumentos salariais mais substantivos. PICB na ordem de 3%, a OCID propõe um aumento generalizado de 5% e vai avançar com várias propostas de alterações, agora desvendadas pelo presidente do partido. João Santos Luís defende que o orçamento deve prever verbas para liquidar as dívidas aos antigos trabalhadores da extinta EMPA. O Estado deve aos ex-trabalhadores da EMPA mais de 600 mil pontos e a empresa foi extinta desde 2001. Nós não entendemos. Se o Estado não consegue pagar de uma vez, o Estado pode fazer um plano de pagamento da indenização àquelas pessoas, mas o Estado, de facto, neste caso concreto, o Governo, não tem interesse, efetivamente, em pagar a dívida a estas pessoas. Por outro lado, nós temos também a situação dos trabalhadores da Justino de Lopes, que o Governo não quer resolver. O Governo, volta e meia, engana aquelas pessoas e não resolve o problema.
O presidente da UCID denuncia que há pessoas doentes porque consomem água de má qualidade. João Santos Luís cita casos em Santiago Norte e Santo Antão. Por exemplo, em Figueiras, todas as pessoas que vivem na zona de Figueiras estão doentes. Estão doentes porque consomem água de má qualidade. Em Ribeira Alta e em Aspas, um pouco por todo o Santiago Norte. Estive na Ribeira da Barca, as pessoas a reclamarem, não só na Ribeira da Barca, em São Lourenço dos Órgãos, em Santa Cruz. Existe uma água que é canalizada, uma água de péssima qualidade. Imagine se as pessoas não têm dinheiro, e todas as pessoas não têm dinheiro para comprar água nos mini-mercados para consumir, vão consumir aquela água e ficam completamente doentes. Nesse sentido, estamos a levar uma proposta, a alteração do Orçamento de Estado. Vamos pedir que o Governo afete uma verba para melhoramento da água utilizada nessas localidades que nós aqui citamos, em todo o Santiago Norte, com especial enfoque na zona de Ribeira Barca e em São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz, e nas zonas de Ribeira Grande, Ribeira Alta e Figueiras. A UCID quer ver resolvido de vez o problema das pensões aos militares de 1974. João Santos Luís sugere que o governo deve aumentar as pensões dos idosos e pessoas com deficiência para lá dos atuais 6 mil escudos. Fazem tudo com aqueles 6 mil escudos. E o Estado, o governo, que desde 2018 aumentou de 5 para 6, se o governo quisesse, neste momento, os idosos já estariam com 8 mil escudos por mês. Se o governo quisesse, em cada ano colocaria 500 escudos em cima do valor e, neste momento, os idosos e as pessoas com necessidades especiais já tinham uma pensão de 8 mil escudos. Mas o governo assim não entende, prefere que as pessoas continuem na precariedade. O governo prefere gastar balúrdios de dinheiro, por exemplo, em deslocações de estadias, em 1 milhão e tal de contos. O grupo parlamentar do PCB aponta o aumento de despesas com deslocações e estadia na ordem de 300 contos por dia. O deputado Julião Varela refere que, para toda a política social, o governo apenas reserva um pouco mais de 12 milhões de contos. Reserva para a saúde apenas 10%, reduz despesas para habitação, portanto, e o desenvolvimento urbanístico, e grandes obras que tinham sido anunciadas ao longo desses últimos anos, nomeadamente o Hospital de Referência para a Praia, o prometido aeroporto de Santo Antão e várias obras estruturantes que foram anunciadas em 2016, não fazem parte deste orçamento. Mas o mais grave, portanto, deste orçamento é que esquece das pessoas. Portanto, esquece das pessoas, desde logo a questão da política de rendimentos e preços. Não há um centavo, portanto, para o aumento geral dos salários da administração pública e das empresas também. Há, sim, recursos para a implementação de alguns planos de carreiras e funções, nomeadamente dos professores, dos médicos, dos magistrados, mas a grande maioria dos trabalhadores cabo-verdianos não vão ter qualquer ajustamento salarial, como, aliás, tem vindo a acontecer nesses anos da governação do MPD. Portanto, o MPD não fez, nesses 8 anos, qualquer ajuste geral de salários no país. O PCB vai propor um aumento salarial generalizado de 3% e a fixação do salário mínimo na administração pública em 20 mil escudos. O Orçamento do Estado para 2020. Peço desculpas por esta pausa. Vamos ouvir daqui a pouco o deputado do PICV, Julião Varela, que diz que o seu partido, de que é, aliás, secretário-geral, vai propor um aumento salarial generalizado de 3% e a fixação do salário mínimo na administração pública em 20 mil escudos. Vamos propor também aumento da pensão social mínima do regime não contributivo para 7.500 escudos. Esperemos que desta vez o Governo esteja, portanto, mais aberto para acolher a nossa proposta, tendo em conta que esses 26 mil que oferem, portanto, a pensão social, vivem na extrema pobreza por causa do baixo nível de rendimento. Vamos também propor que o rendimento social de inclusão, em relação ao rendimento social de inclusão, se cumpra a lei. Porque a lei diz que o rendimento social de inclusão corresponde a 50% do salário mínimo. E qual é o salário mínimo que nós temos neste momento? E qual é a pensão social? Portanto, o rendimento social de inclusão neste momento são 5.500 escudos.
Portanto, está longe dos 50% que diz a lei que deve ser o rendimento social de inclusão. E, portanto, vamos propor que se cumpra a lei, que seja fixado em 50% do salário mínimo. Julião Varela promete que o PCV vai ao debate com espírito aberto e espera a mesma postura do Governo. A proposta da bancada parlamentar que suporta o Governo, Elizabeth Évora, considera que se está perante um orçamento que responde aos desafios do emprego, do investimento e da inclusão. O Orçamento do Estado para 2025 aumenta o salário mínimo para 17 mil escudos. O salário mínimo no setor privado, que em 2016 era de 11 mil escudos, passa agora em 2025 para 17 mil escudos, ou seja, um aumento de 54,5%. O valor de remuneração mínima mensal garantida aos funcionários públicos e trabalhadores da administração pública do regime jurídico do emprego público passou para 19 mil escudos desde janeiro deste ano. Em 2023 era 16 mil escudos. Portanto, temos que reconhecer todo o trabalho que tem sido feito com o objetivo de melhorar a cada dia a vida do povo das ilhas. Além de outros compromissos, como a implementação do PCFR, do quadro privativo da administração pública, nomeadamente professores, cerca de 1,125 milhões de escudo, médicos, 116 milhões, enfermeiros, 215 milhões, técnicos de saúde, 35 milhões, magistrados, 42 milhões e ainda novos estatutos para o CIEC e CNDHC. A deputada do MPD destaca ainda a circunstância de esta proposta do orçamento assentar em pilares essenciais ao desenvolvimento do país, como coesão territorial, sustentabilidade e inclusão, que estimulam o crescimento econômico, promovem a igualdade e o emprego digno. O Orçamento de Estado para 2025 abrange áreas prioritárias. Inclusão social, no qual serão intensificados os esforços para promover a inclusão com políticas que visam a redução das desigualdades, o apoio às famílias mais vulneráveis e o acesso universal a serviços essenciais como saúde e educação. Crescimento econômico e diversificação da economia. Visa, sobretudo, a redução da dependência do turismo através do investimento em setores como agricultura, indústria e cultura. O modo de aprovação do orçamento da Comissão Nacional de Eleições continua a suscitar dúvidas, mesmo dentro dos grupos parlamentares, dúvidas entre ser uma incorporação do montante do orçamento no orçamento da Assembleia Nacional, pura e simplesmente, ou um orçamento privativo. A presidente da CNE está convencida que tem razão. A aprovação do orçamento da Comissão é um dossiê que tem sido, portanto, complexo, moroso, mas a Comissão Nacional de Eleições está convicta que, não obstante, portanto, este desenrolar lento, portanto, acabaremos por chegar a um final, portanto, que responda àquilo que são as elevadas expectativas da Comissão Nacional de Eleições de ter definitivamente o seu orçamento eleitoral, portanto, privativo, aprovado e publicado. Maria do Rosário Pereira reafirma que a CNE está apenas a salvaguardar a sua autonomia na gestão da tesouraria. Ou seja, fazer gestão direta dos recursos que o Estado lhe atribui para financiar as suas atividades. Portanto, se tratando de um ano eleitoral, não nos ocupamos muito, portanto, desta questão, na expectativa de que não vai trazer alterações ao modo de funcionamento e financiamento e pagamento, portanto, das ações e atividades da Comissão Nacional de Eleições em 2025, sendo que a luta continuará, portanto, no futuro, com vista a essa concretização da lei. Maria do Rosário lembra que o Tribunal Constitucional tem em mãos um pedido do Provedor de Justiça para clarificação do nível de independência e autonomia financeira e patrimonial que, segundo a CNE, deve ser completa.
Um maior nível de concorrência entre os bancos comerciais pode ser um fator para a redução mais acentuada das taxas de juro. A sugestão vem do economista Paulino Dias, que apresenta hoje de manhã em São Vicente o relatório do estudo Cabo Verde, a Banca em Revista 2024. O estudo será divulgado gratuitamente. A partir desta quarta-feira, o estudo estará disponível no site da PD Consult para quem quiser fazer o download do estudo gratuitamente. O estudo, além do objetivo de nós mesmos conhecermos um pouco mais o setor bancário em Cabo Verde, esse estudo enquadra-se também na política de responsabilidade social da PD Consult. Desde a primeira hora, há 17 anos, quando a empresa foi formada, sempre assumimos como também o nosso dever a produção e disseminação de conhecimento que seja útil para a sociedade. As contas de Paulino Dias dizem que em dezembro do ano passado o total de ativos dos bancos somava 341 milhões de contos, equivalente a 129% do produto interno bruto de Cabo Verde no mesmo ano. No ano passado, o estoque de depósitos de clientes totalizava 266 milhões de contos, um crescimento de 59% em comparação com 2015. Os depósitos a prazo e de poupança cresceram 94 milhões de contos em 2015 para 134 milhões de contos no ano passado, um aumento de 42%. A grande surpresa é a utilização aquém do esperado dos canais digitais que os bancos colocam à disposição dos clientes. Há espaço para um maior crescimento, especialmente nessa conjuntura em que as pessoas já carregam um computador na palma da mão. Eu imaginava que pudessem estar a utilizar os telemóveis de uma forma mais intensa para conectarem-se com os bancos. Há culpados ou quem deve tomar a iniciativa de arrastar os cidadãos individualmente ou os próprios bancos também? Eu não diria culpados, eu diria que os bancos seriam os mais interessados em que os clientes utilizam mais os canais digitais, porque, claro, reduzem os seus custos de funcionamento, reduzem as filas nas agências, reduzem os custos operacionais de atender presencialmente um cliente no balcão, em vez desse cliente ser atendido automaticamente através do seu telemóvel. Eu diria que os bancos, naturalmente, têm muito mais interesse em que haja uma maior adesão dos clientes aos canais digitais. A apresentação do estudo A Banca em Revista 2024 integra o programa da Feira Internacional de Cabo Verde, que vai ser formalmente inaugurada hoje à tarde pelo Ministro do Mar. O Instituto Nacional de Saúde Pública forma hoje 36 jovens voluntários de diversos bairros da capital para agirem como uma espécie de agentes de saúde pública nas comunidades no âmbito do combate à dengue. Neste momento, o país enfrenta não só a epidemia da dengue, mas também um pequeno surto de casos de paludismo. A presidente do INSP reitera que a ação de formação vai na linha de um combate integrado a ambos os mosquitos vetores das duas doenças. Detalhes com a jornalista Miriam Lopes dos Santos. Na capital, a curva epidemiológica de casos de dengue tem tendência descendente, mas é preciso continuar a reforçar a comunicação de risco. É nessa linha que estarão a ser formados 36 jovens agentes comunitários. E nós vamos formá-los para serem também agentes de saúde pública nos bairros respectivos, para nos ajudarem, porque isso é como desde o início se disse, sempre é uma luta de todos. Nós estamos ainda aqui na praia, graças a Deus, o número de casos está a diminuir, mas ainda não chegamos a 0 casos. Temos que reforçar ainda mais a comunicação de risco, porque nós sabemos que só controlando o mosquito é que nós controlamos a doença. A ação do INSP é complementar a outras iniciativas de formação de voluntários, como por exemplo com a Cruz Vermelha, defende a presidente do INSP, Maria da Luz Lima. Neste momento, em frente a uma epidemia, temos várias respostas que têm que ser dadas, particularmente a nível local. Então, no fundo, é uma congregação de esforços.
Esses grupos de jovens estarão complementando aonde a Cruz Vermelha pode não estar a dar respostas, ou seja, nós trabalhamos sempre nesse sentido de complementaridade. Os jovens agentes comunitários estarão a receber noções básicas tanto da dengue como do paludismo, confirma a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, na perspectiva de que a luta contra a epidemia da dengue e ao pequeno surto de paludismo é integrada. Eles têm que conhecer qual é o comportamento dos mosquitos, do Aedes, que é o que transmite a dengue, do Anófeles, que transmite o paludismo, e as orientações que nós damos é fazer essa luta integrada, no sentido de controlar também o paludismo. Obviamente que a responsabilidade é muita, porque o Cabo Verde é um país que está certificado livre de paludismo, não quer dizer que não tenha casos, porque há sempre casos importados, mas o número de casos tem que ser o mínimo, ou seja, nós temos que também eliminar esse pequeno surto de paludismo rapidamente. Então, como ambas as doenças são transmitidas por mosquitos vetores, vamos então integrar a luta tanto para o Aedes como para o Anófeles, no sentido de termos sucesso com ambos os mosquitos e continuar, portanto, a apelar à população. Promover a saúde pública, reforçar a comunicação de risco e o combate aos criadouros de mosquitos são alguns dos propósitos do INSP na atual conjuntura. O Papa Francisco apela a uma investigação para determinar se os ataques de Israel em Gaza constituem um genocídio. São declarações que constam de excertos divulgados de um novo livro antes do ano jubilar do Pontífice. No livro publicado hoje, o Papa Francisco aborda pela primeira vez as acusações de genocídio relacionadas com as operações militares de Israel em Gaza, embora não as subscreva explicitamente. O livro A Esperança Nunca Desilude, Peregrinos por um Mundo Melhor, é da autoria do jornalista Herman Alcaide e baseia-se em entrevistas com o Papa. O livro já está na Itália, Espanha e América Latina. Carlos Santos, para fechar este primeiro jornal, dizer que o líder da coligação Pai Terra Arrancada, na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, destronado do cargo de presidente da Assembleia Nacional Popular, teve um encontro com o Presidente da República, um encontro que ele classificou de sereno, uma conversa longa e cordial. Então, Domingos Simões Pereira propôs ao Presidente Umaro Sissoko Embalo a constituição de um governo de transição saído do Parlamento para resolver a crise política na Guiné-Bissau. Passam agora 27 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do primeiro jornal. O Júlio Vera Cruz Martins regressa daqui a pouco à antena para recuperar o essencial da atualidade informativa. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV, tempo.